Olha, nós estamos abrindo mais bloco do nosso programa e nesse bloco eu quero apresentar a vocês o Matheus Carvalho. O Matheus é jornalista, é meu colega de profissão, não é? É filho de uma pessoa muito querida aqui de Santos, né? Que é o nosso Sérgio André, da antiga André Equipamentos, atual Ansever, né? E eu, numa ocasião, batendo papo com esse meu amigo, o Sérgio André, ele comentava a respeito de um filho meio maluco que ele tem, que resolveu, cansado da rotina de São Paulo, cansado dessa coisa de cidade grande e tal, resolveu, junto com a namorada, né, que acaba, de uma certa forma, compartilhando essa maluquice no bom sentido, né, resolveram ir lá conhecer a Ásia, Oriente Médio, aqueles lugares bem pacíficos assim, né? E aí, nessa brincadeira, eles percorreram 19 países aproximadamente, né? Estiveram ali na faixa de Gaza, estiveram em Camboja, no Vietnã, e eu o convidei para vir aqui contar um pouco dessas aventuras, que não devem ter sido poucas. Tudo bem, Matheus? Tudo bom, você? Tudo bem, graças a Deus. Quando começou essa saga de Matheus e Natália? Olha, a gente começou a pensar nisso no meio de 2014, meio pro fim, assim, só que não é tão fácil, né? Porque a gente teria que largar tudo pra poder viajar, porque a gente não ia poder trabalhar nem nada. A Natália é RP, né? Relações Públicas. Isso, né? Relações Públicas. E aí a gente pensou, precisamos juntar dinheiro, né? A gente botou um prazo, né? Fevereiro, acho que foi fevereiro Fevereiro de 2015, no caso. Fechou? Então vamos comprar passagem. Fomos lá na agência, compramos passagem e fomos embora. Aí a primeira parada onde foi, Matheus? A gente começou pela Turquia. A gente ficou um mês lá, que foi o maior tempo que a gente ficou. A gente já tinha ido pra Turquia em 2012. Sim. E foi um lugar que, sei lá, parece que é o nosso lugar fora do Brasil. Se adaptaram bem? E sim, a gente gostou muito da cidade, o clima e tal. É Istambul, Capadócia? Isso, a gente foi. Só que dessa vez a gente foi para Istambul, Antalya, que é uma cidade de praia. A gente foi para Pamukkale, que tem o castelo de algodão, que eles chamam, que é de calcário. Calcário. Isso. Aí a gente ficou um mês lá e depois que a gente começou de fato, né? Me parece que a China foi um dos grandes desafios, principalmente no quesito idioma, né? Foi, lá ninguém fala inglês, não sabe nem fazer mímica, difícil. A gente, ficou quanto tempo na China, Matheus? Ficou 15 dias. Matheus estava comentando conosco assim, na China, sem o recurso, né, do inglês para poder se comunicar, linguagem universal, né, o idioma universal, sem o recurso de mapas, né, que eles cabem também, né, por falta de planejamento, e ainda sem recursos dos aplicativos, Facebook, internet, que lá o governo não é muito afeito a esse tipo de coisa, né? Nada, ali tem muita censura, né? É proibido, Matheus? Proibido. Definitivamente proibido, mesmo turista? Todo mundo, proibido. Você não consegue usar nada de rede social, Google, essas coisas. Nada. Então era difícil até para pesquisar, né? O que a gente vai fazer aqui? A gente já tinha dado uma pesquisada, né? Pelo menos Pequim, que foi a primeira parada nossa na China, então a gente pesquisou o que fazer. E pra gente, Pequim era conhecer a muralha, né? Sim. Que foi um dos melhores lugares que a gente já foi. Aí depois a gente foi para Xangai, Xangai foi difícil, porque a gente não sabia muita coisa, a gente estava muito longe dos pontos turísticos, tive que aguentar 3 dias de choro, quase desistindo, mas eu falei, não, vamos lá. Vocês fizeram muito passeio terrestre também, né? Andaram bastante, atravessaram países, inclusive, Sim, não é? a gente estava no Egito, e aí o próximo país seria Jordânia, né? Foi Jordânia, só que nesse meio aí a gente ia fazer por terra a passagem, né, para outro país. Ali, né? Isso, só que no meio tem Israel. E aí lá é difícil, né, porque eles têm uma segurança muito forte. E a gente já tinha passado pelo Líbano. Então eles não são muito amigáveis, né? Como é que é a sensação? Me parece, eu ouvi o teu relato, li os teus relatos, né, os textos que você produziu, que aliás, né, o blog Malo Mochila. Nos teus textos, nos teus da Natália, a gente observa muito que, assim, de uma certa forma foi muito mais tranquilo do que vocês imaginavam, Sim, né? com Mas e a certeza. tensão antes de saber o que é que vai acontecer? Como é que foi? Faixa de Gaza ali entre Palestina, Israel? Na faixa de Gaza a gente foi porque eu fui fazer um trabalho lá e a gente eu tive o contato de uma israelense que mora lá e ela fala português perfeito. Porque ela é casada com um baiano. A gente estava um pouco apreensivo, né? Putz, faixa de Gaza, vai saber que a gente vai ver lá, né? Mas a gente estava com ela, pelo menos. E ela faz esses tours perto da faixa de Gaza e tal. A gente ficou na fronteira, né? Que dá Palestina, 4 quilômetros a distância Israel para chamar... O que se vê ali? Você falou sobre os bunkers, né? Que tem... São aqueles abrigos, né? Quando tem... A gente visitou alguns, eu até fiz um trabalho sobre isso.
É comum também, lá tem em todo lugar, todo ponto de ônibus, principalmente nessa região, né, que está próximo da faixa de Gaza, todo ponto de ônibus, parquinho, né, para as crianças, escola. E aí eles recebem um sinal, eles têm 7 segundos para correr. Tem a sirene, né, e aí eles têm 7 segundos. Mas isso você ficou sabendo só, né? Sim, só fiquei sabendo, não precisei usar. Não vivenciou não, né? Chegaram aí a Jerusalém, não? Sim, fomos. E Passamos o dia só. aí já é uma outra... Totalmente diferente. Tel Aviv também, totalmente diferente. Tel Aviv já é uma cidade desenvolvida, uma bem coisa mais desenvolvida. cosmopolita, não? Sim. Né? Jerusalém também é muito turista, né? Jerusalém é totalmente turístico. Então, essa cidadezinha da faixa de Gaza, não, uma cidadezinha pequena, tal. As pessoas moram em comunidades, algumas delas. Então, é bem diferente. Mas essa passagem por esse território, né, que durante tanto tempo, né, esteve aí em conflito, em guerra, e ainda, né, a gente nunca sabe quando é que vai recomeçar, se vai recomeçar. Vocês tinham muita gente, militares, armamento? Sim. Israel é uma coisa de louco, assim, porque eles andam... Todos os jovens, né, eles têm que passar 3 anos no exército. Lá a mulher também é a mesma coisa, 3 Mulheres anos também, né? todo mundo. Então é uma loucura, né, porque você vê pessoas de 18 anos, 19 anos armado, e mesmo a paisana eles estão sempre armados, porque eles ganham uma arma, ó, é sua, você vai pra onde você for, você vai com ela. Então a gente sentava no ônibus lá, atrás de mim, um cara com uma metralhadora. Aí, bom, eles passaram pelo Egito, até vale o registro de que o Egito foi meio que decepcionante para vocês, não foi isso? Sob o ponto de vista daquilo que a gente imagina do Egito, né? Assim, como história, né, sem palavras. Impagável. Impagável, é. Mas a questão mais é da cidade, assim, você vê que é uma cidade meio acabada, não tem, por exemplo, calçada de terra. E a gente chegou em Cairo, tava no finzinho do Ramadã. Cairo também, aliás, Ramadã, nós estamos gravando também no Ramadã. Cairo também com esse perfil que você está falando, sim. Meio abandonada? Meio abandonado, assim, não tem que muita capital, estrutura, né? Aí você vê calçada de terra, muita sujeira, né, também. E aí, olha, foram ali para a região de Camboja, né? Camboja, Sim. Laos, Vietnã, que fica tudo mais ou menos ali. E ali, como é que foi a tua impressão? Pra ser sincero, teve muitas guerras, né, ali na região, entre os 3 países, e eles têm muita influência francesa lá. Eram colônias, né? Eram colônias francesas. E parece que eles têm alguma coisa a ver, assim, né? A impressão que ficou que o conflito sempre aconteceu porque os franceses não querem sair do meu país. Mesmo depois da independência, né? Mesmo depois da independência. Então, preciso de ajuda para tirar essas pessoas daqui. Então, não sei, aí aconteciam as guerras. E aí teve também o caso do genocídio lá no Camboja, que é bem chocante, assim, porque a gente foi no campo de extermínio, que eu posso dizer, campo de extermínio, e o jeito que eles matavam as pessoas, bebê, idoso, mulher, qualquer coisa eles pegavam mais os intelectuais, né, e a família. Eles utilizavam bambu como arma, então afiavam o bambu e faziam coisas terríveis lá. Aliás, falando em afiar bambu, a gente sabe que também era um artifício. E aí a gente passa para um outro país e também para um outro momento importante da história, né? Que foi a Guerra do Vietnã, né? Onde os americanos estiveram apoiando, né, os Vietnã do Sul, né, e os do Norte, Sim. com o apoio do conhecimento geográfico deles, dessas armas, né, feitas com bambu Sim. e com outros artefatos, Só arma branca. acabaram ganhando, né, a guerra. Só na armadilha. Isso está muito latente ainda lá? Virou meio que um museu, né? Onde aconteceu uma parte, né, de onde aconteceu a guerra, que fica na Ho Chi Minh, né? Lá virou um museu a céu aberto, então você pode ir lá ver as armas, como que eles faziam as armadilhas deles, tal. Tem alguns tanques largados lá da época ainda, tanques americanos, tal. E tem o Museu da Guerra também, que aí conta a história, mas conta a história do lado vietnamita, né? Como é que é a questão, Matheus, de hospedagem, alimentação? Como é que foi feito esse cálculo para o dinheiro não acabar antes, para não gastar demais? A gente pegou o total que a gente tinha do dinheiro, né? E a gente fez uma média. A gente tem isso aqui para gastar. Mas na Ásia é absurdamente barato alguns países, né? A maioria deles. Quais, por exemplo? Vietnã, Indonésia, Camboja... Muito mais barato do que vocês imaginavam? Isso, você come... Tudo, alimentação, hospedagem? Tudo. Você come com $2, hospedagem por 5. Mas comida
É boa. Boa. A gente não passou mal nenhuma vez. É? E também acomodações? Acomodação, eu teve umas ruins, outras melhores, mas nada terrível também. Sim. Foi tudo tranquilo. E a gente fez uma programação de 3 meses, né, antes de ir. Até 3 meses a gente tinha feito tudo e aí a gente foi fazendo aos poucos, né? Esticando. Dependendo, a gente teve que tirar alguns países que a gente queria ter ido, colocar outros, né? Desses, foram 19 países. 19 países. Desses 19 países, qual aquele que você sentiu mais em casa, além da Turquia, que você falou que já tinha ido antes, e qual que você sentiu mais distante? Deslocado. Eu citaria 3, assim, que foi Sri Lanka, que eu gostei do lugar, assim, por tudo, assim, tem praia, tem muita plantação de chá, então é bonito. Até mesmo a comida eu gostei, do povo, o povo é acolhedor também. Indonésia também, gostei bastante. Indonésia é paradisíaca, né? É bem bonito, a gente foi para uma ilha lá que... Depois da China eu tive que levar ela para uma ilha, né? Porque falei, vou te botar no pé na areia ali. Aí, Indonésia e também o Laos. Laos eu gostei bastante também, que era uma coisa totalmente desconhecida para mim, né? De onde você se sentiu mais deslocado, mais... Acho que a China mesmo. China? A China foi o mais difícil, assim, pra gente. Matheus, obrigado. Obrigado por eu, você conosco aqui. E vou colocar mais uma vez aí, não é? O blog, o site do Mala ou Mochila. Quem entrar no blog vai perceber que realmente, né, tem relatos ali de extremo interesse que vão dar essa vontade, né, esse comichãozinho que a gente tem de conhecer outras culturas, outros mundos, por assim dizer, né? Nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho, são só 2 minutinhos e nós voltamos, não sai daí.